Você já se perguntou o que aconteceria se o Eren herdasse um titã diferente no início da história? Afinal de contas, qual dos outros titãs seria melhor para o Eren? Cadê o seu like no vídeo? Depois de passar semanas analisando cada titã, finalmente descobri exatamente o que aconteceria. E alguns desses titãs fazem o Eren se tornar absolutamente insano. Por exemplo, se ele tivesse herdado o Titã Blindado. A sua primeira transformação dentro de Trost seria um pouco melhor do que na história original. Uma onda de verdadeiro terror se espalharia por todo o distrito, considerando que o Titã Blindado é muito mais forte que o Titã de ataque em poder destrutivo. E nas mãos do protagonista, esse Titã destruiria tudo pela frente. A luta do Eren aqui era contra os Titãs puros, e sem saber controlar o Titã de ataque, ele já fez um verdadeiro estrago. Se a pele do Titã do Eren tivesse coberta de endurecimento, ele teria destruído muito mais edifícios e muito mais Titãs puros no processo. E os Titãs puros que causaram pequenos danos no Eren não causariam nenhum dano no Eren blindado. O grande problema aqui seria a tropa de exploração conseguir convencer os militares de que o Eren não é uma ameaça. Muito mais pessoas teriam perdido as suas vidas. O poder dele é muito mais imponente. Outro fato interessante é que a Mikasa se feriu gravemente com um ataque do Eren. Ela até adquiriu uma cicatriz abaixo do olho por causa disso. Caso o Eren tivesse no Titã Blindado, essa cicatriz poderia ser bem maior, ou a Mikasa poderia até mesmo ter ido jogar no Vasco. É muito mais difícil para o Levi, mesmo sendo um Ackerman, derrotar o Titã Blindado. Com base no seu histórico de habilidades, ele com certeza seria capaz de derrotar o Titã Blindado, mas não seria tão fácil. O Levi fez uma análise muito fria no Titã do Eren e concluiu que poderia, com a sua força e velocidade, derrotá-lo. Pode ser que o Levi não tivesse tanta confiança caso o Titã tivesse uma casca blindada à sua volta, o que poderia nos levar ao questionamento de que ele talvez não lutasse pelo Eren como ele lutou no tribunal. Afinal, o Levi fez o que fez pelo Eren para defendê-lo da corte. E assim, conseguiu a proteção e também o poder do Eren emprestado. Só que seria colocar muita coisa em risco tentar ir contra um titã com toda aquela proteção e defesa. Todos estariam um pouco mais céticos de que o Eren realmente poderia ajudar. Mas caso eles conseguissem convencer as pessoas do mesmo jeito, ele estaria sob o controle do Erwin na mesma. Como o Eren sempre foi bom em combate corpo a corpo, o Titã Blindado se adequaria muito bem a ele. Um fato é que a sua velocidade diminuiria, porque as placas de endurecimento são pesadas, e apesar do Titã Blindado conseguir soltar as suas próprias placas para aumentar a sua velocidade, ele ainda continua com muito mais peso do que o Titã de ataque, por exemplo. Já o grande problema de fechar o buraco na muralha seria muito mais fácil, e eles teriam pulado muitos episódios. Um dos grandes problemas que o Eren realmente enfrentaria seria a batalha contra a N na floresta. A Titã Fêmea tinha os punhos de cristal, feitos do puro endurecimento. E aquele cristal é capaz de romper a casca do Titã Blindado. O Eren não seria capaz de acompanhar a velocidade da Titã Fêmea. E a sua proteção não serviria de nada contra o endurecimento de cristal. Ele poderia perder drasticamente essa batalha, mas na verdade ele realmente perdeu, mesmo com o Titã de ataque. Ele foi salvo pelos Ackermans. E aqui provavelmente a história se desenrolaria da mesma forma. Agora, o outro problema seria a batalha contra o Reiner. E você pode se perguntar, se o Eren está com o Titã Blindado, o Reiner está com quem? Bom, vamos trocar os lados. Agora o Reiner tem o Titã de ataque e o Eren tem o Titã Blindado. Como o poder do Titã também se manifesta devido às fortes emoções e também por pura determinação, o Eren poderia vencer essa batalha mesmo com os Titãs trocados. Isso ficou mais evidente lá na batalha contra o Titã Martelo de Guerra, quando o Reiner mostrou que já não queria mais viver. A vida para ele simplesmente não fazia mais sentido. Então, quando ele foi se transformar em Titã, o Titã dele apareceu sem endurecimento, muito mais fraco, mostrando que depende das emoções do portador para o Titã ganhar mais poder. E assim, como o Eren é 100% Tatakai, ele poderia até ter algumas dificuldades, mas com certeza ele sairia vitorioso. Na história original, o Bertholdt conseguiu pegar o Eren de surpresa, permitindo que o Reiner o sequestrasse. Porém, agora o Reiner está derrotado
e isso não aconteceu. E mesmo que o Bertholdt tente pegar o Eren sozinho, não funcionaria, já que o Titã blindado é resistente aos ataques baseados no calor do Colossal. Isso significa que o Reiner seria aprisionado pela tropa de exploração e provavelmente devorado pelo Eren ou por alguma outra pessoa. Se o Eren devorasse o Titã de ataque, ele teria o Titã de ataque blindado, e a história provavelmente continuaria da mesma forma da original. E o próximo dessa lista pode ser talvez o mais polêmico. E se o Eren derrotasse a Anne e a devorasse? Ele receberia o poder da Titã Fêmea? Ou melhor do que isso, se na verdade não fosse o Grisha o que veio fora das muralhas e trouxe o poder dos Titãs, e sim a Carla, a mãe do Eren? E se a mãe do Eren fosse a Titã Fêmea e tivesse passado a Titã para o seu filho? O que aconteceria com o Eren nessa situação? Para pensar sobre isso, vamos lembrar da Pyke e do Titã Quadrúpede. Apesar da Pyke ser uma mulher, o Titã Quadrúpede tem um corpo masculino. O Titã manteve as suas características. Então, a Titã Fêmea manteria as suas características e o Eren teria uma transformação feminilizada. E o quão forte o Eren poderia ser nessa forma? A Titã Fêmea é rápida, adaptativa, capaz de controlar em algum nível os Titãs puros e tem a habilidade de regeneração mais rápida entre todos os Titãs. Antes de ficar empolgado com a ideia de ver o Eren fêmea, se inscreva aqui no canal. Então vamos imaginar, o Eren acabou de ser engolido pelo Titã Papai Noel, aquele Titã barbudo lá, e ao se transformar, sai uma gigantesca mulher. O interessante é que até esse momento, ninguém que vive dentro das muralhas nunca viu um Titã fêmea. Todos os titãs que apareceram, mesmo de mulheres, eram masculinos. E isso seria um caos total. Os membros da igreja ficariam apavorados, já que eles consideram que as muralhas são divinas e agora elas estavam rompidas. Além disso, havia uma mulher ali, gigantesca, destruindo outros titãs. Depois, para explicar que o Eren se transformou em uma mulher gigante e venceu titãs puros, seria no mínimo complicado. A culpa poderia cair em cima de outra pessoa, ou até mesmo complicar a vida do Eren totalmente. Afinal, na sua primeira transformação, ele não saberia controlar os seus poderes e nem as habilidades da Titã Fêmea na sua totalidade. E se já não causasse espanto demais um garoto se transformar em um titã, ele teria muito mais coisas para explicar do que apenas isso. E todas as vezes que o Eren, na sua forma de titã, gritasse de raiva, ele atrairia vários titãs puros. E se isso acontecesse dentro das muralhas, seria o fim de Paradis. Esse, com certeza, é um titã que não é muito compatível com o Eren. Na sequência, vamos ver o Titã Martelo de Guerra, que na minha opinião é um dos que tem os poderes mais versáteis de todos. Ao se transformar pela primeira vez, esse sim geraria o caos, já que, apesar de ser um gigante, ele não se parece com um titã. O seu corpo tem uma tonalidade diferente e os seus poderes são completamente opostos a tudo o que existe dentro do universo dos titãs. O Titã Martelo de Guerra teria um poder enorme nas mãos do Eren, já que ele pode criar tudo o que ele imaginar, qualquer tipo de arma ou até dispositivo, por mais complexo que seja. O Eren rapidamente poderia ter feito várias coisas e lutado de diversas formas para defender o povo de dentro das muralhas. E este, com certeza, seria um titã que o Levi não se arriscaria a proteger. O Eren poderia ir preso, mas ele também poderia sair a hora que quisesse com os poderes do Titã Martelo de Guerra. Sendo assim, talvez os jaegueristas teriam nascido mais cedo, e os seguidores do Eren, sedentos por liberdade, poderiam se rebelar muito antes de todas as outras descobertas. Com o Titã Martelo de Guerra, o Eren poderia ter impedido praticamente tudo. Ele teria derrotado o Reiner e o Bertholdt, e também, se as habilidades fossem bem usadas, ele poderia ter derrotado o Zeke. A trama se tornou complexa porque o Eren não era muito poderoso. Apesar de ter todo o poder, ele não sabia como usar. Se ele tivesse um titã fácil de usar e com várias habilidades como o Titã Martelo de Guerra, ele rapidamente teria derrotado o Reiner, já que ele só tem endurecimento. O Bertholdt tem um titã gigantesco, o Titã Colossal, que apesar de ser dito o titã mais forte, o Armin o derrotou sem usar os poderes dos titãs, apenas com estratégia. Agora imagine o Armin tendo disponível o Titã Martelo de Guerra do Eren para produzir uma estratégia. O Eren poderia prender os pés do Colossal no chão e lançar flechas contra a nuca dele, o derrotando. O Eren poderia criar endurecimentos para derrubar o Titã Colossal.
Ele poderia escalar até o topo ou fazer algo pontiagudo que furasse a nuca do Colossal. São várias e várias maneiras de derrotar esse titã usando os poderes versáteis do Titã Martelo de Guerra. Portanto, seria uma batalha complexa, mas se a mente do Armin estivesse pensando junto com os poderes do Eren, seria muito fácil derrotar o Bertholdt. E o avanço para o estrondo também seria muito simplificado, já que o Eren jamais iria para Marley pegar o poder do Titã Martelo de Guerra. Ele já teria o Titã Martelo de Guerra. O que ele poderia fazer é ir até Marley, pegar o Titã de ataque da Lara Tybur, o que não faria muito sentido. Mas com esse Titã, ele teria liderado o estrondo tranquilamente e teria ainda mais habilidades do que ele teve no final, já que ele estaria alguns anos a mais acostumado com o poder. Esse talvez seja o titã mais compatível com o Eren depois do titã de ataque. O próximo da lista é o titã Mandíbula. E o próprio Eren não demonstrou interesse em devorar esse titã. Quando ele foi lá em Marley, ele até teve a oportunidade de devorá-lo, mas não quis. Não era do interesse dele. E até onde entendemos, esse titã não seria útil e nem compatível com o Eren. Além disso, se ele tivesse o titã Mandíbula, isso significa que a Ymir, a cadete, teria o titã de ataque. E depois, quem herdaria o titã de ataque seria o Porco Galhard. Se tudo seguisse exatamente nessa sequência, o Eren teria muito mais problemas para enfrentar os desafios como o Reiner e o Bertholdt. E provavelmente ele teria sido levado para Marley. É difícil dizer como o Eren poderia ter sido salvo nessa situação. E sem um titã que ele possa lutar com liberdade, ele estaria em apuros. O titã Mandíbula não é fraco. Ele tem as garras endurecidas além da face e 2 mandíbulas. Mas apesar dessa força, ele não seria forte o suficiente para enfrentar o titã colossal e o titã blindado. Isso é muita coisa ao mesmo tempo. Da mesma forma é o titã quadrúpede, que apesar de conseguir ficar muito tempo transformado e conseguir se transformar e destransformar várias vezes sem cansar muito o usuário, esse titã basicamente é feito para aguentar peso. Ele tem uma mandíbula muito poderosa, mas ele não seria eficaz no combate corpo a corpo contra o Reiner e o Bertholdt. E basicamente, com esses 2 titãs, o Eren pararia a história aqui. E caso ele não roubasse o poder de outra pessoa ou aprendesse uma habilidade muito interessante, ele não conseguiria continuar a história. Mas o próximo titã com certeza seria muito interessante para o Eren e poderia render algumas coisas tão boas quanto o Titã Martelo de Guerra. E esse é o Titã Bestial. Se o Eren tivesse o Titã Bestial, quem teria o Titã de ataque seria o Zeke. Dá para imaginar esse cenário? Assim que o Titã Papai Noel devorasse o Eren, sairia de dentro dele um gorila gigante de braços longos. Eu estou supondo aqui que o Eren assumiria a mesma forma do Zeke. Por quê? Porque é mais simples. A partir desse momento, seria extremamente complexo convencer a corte, mas eu ainda acredito que eles conseguiriam. Esse titã é muito maior do que os outros, além de conseguir falar. O Eren poderia se comunicar dessa forma, e as habilidades de arremesso poderiam conceder para o Eren uma vantagem enorme no campo de batalha, podendo até mesmo fazer um estrago enorme em Marley. Nos anos de paz em que o Eren deixou o cabelo crescer, eles aprisionaram alguns navios de guerra de Marley, e o Eren fez isso usando o Titã de ataque. Com o Titã Bestial, ele poderia ter feito isso de uma forma muito mais eficaz, e poderia até mesmo ter usado o seu líquido espinhal para transformar os inimigos em titãs, exatamente como o Zeke faz com o seu grito. Com o Titã Bestial, o Eren chegaria no estrondo muito mais rápido do que com o Titã de ataque. E com certeza a forma final dele seria muito interessante. Entre todos os titãs analisados aqui, o melhor para o Eren com certeza é o Titã de ataque, que em japonês é Shingeki no Kyojin, que pode ser o mesmo nome do anime. Ataque dos titãs, ataque aos titãs ou titã de ataque é a mesma palavra em japonês. Agora eu quero que você deixe aqui abaixo qual é o seu titã favorito para que o Eren se transforme nele. E se você quer aprender a viver de YouTube, eu acabei de liberar uma aula grátis que ensina como você criar vídeos e viver do que você ama. Essa aula pode sair do ar a qualquer momento, então clique no link abaixo, acesse e receba a aula. Aproveite enquanto ela ainda está no ar.